Olá, estamos então gravando mais um vídeo do Pensador no Mundo e agora trataremos sobre uma das disciplinas da filosofia conhecida como História da Filosofia. O que é História da Filosofia e por que estudar História da Filosofia? Essa é uma pergunta que eu considero importante, por isso com ela começaremos essa breve apresentação do que seja. Hegel diz que a história da filosofia está ligada ao próprio conceito do que é filosofia, a própria filosofia, que é um sistema de pensamento em desenvolvimento. Segundo Hegel, a história da filosofia ela é orgânica e ela estuda a filosofia que é orgânica, pois ela está em desenvolvimento, que é também uma ciência do espírito. Dilthey, seguindo o pensamento hegeliano, também declara que a filosofia é uma ciência do espírito e, ao mesmo tempo, ela é uma ciência, ela é histórica. Né? A filosofia ela é histórica, por isso estudar história da filosofia. E Dilthey, no seu livro A Essência da Filosofia, ele deixa bem claro que, apesar da filosofia ter vários conceitos, ser conceituada de várias maneiras pelos pensadores durante o seu desenvolvimento, ele tenta procurar, então, uma única essência que a filosofia possui. Ou seja, apesar de vários conceitos que tem, a filosofia possui uma única essência. Mas esse assunto da obra de Dilthey ficará para depois. O que quero que você foque é justamente que Dilthey segue o pensamento de Hegel em relação ao conceito do que é história da filosofia. Só lembrando que nós estamos aqui no Sesc Arsenal, tá? Então, por isso você está vendo essa área bonita aqui atrás de mim. Então, Hegel ele considera que a história da filosofia é um sistema em desenvolvimento, ela apresenta um sistema em desenvolvimento, que é propriamente a filosofia, que é uma ciência do espírito. E Dilthey concorda também com Hegel nesse sentido. Guilherme Freire, que é um historiador da filosofia, ele deixa bem claro que a história da filosofia, na verdade, é um ramo da história geral e da cultura que estuda com olhar crítico a aparição, a exposição e o desenvolvimento dos problemas filosóficos ao longo do tempo e os pensadores que tentaram resolver esses problemas. Então, Guilherme Freire define a história da filosofia dessa forma. Ele foi um historiador da filosofia e desenvolveu um grande trabalho também de história da filosofia. Frederic Copleston também é importante citar, porque ele foi um grande historiador da filosofia e tomasiano. Ele diz que a história da filosofia não é a historiografia de algo isolado, mas na verdade é a apresentação do pensamento ocidental, começando com os gregos e indo até os contemporâneos. Então essa é a observação de Copleston em relação à história da filosofia. Heidegger ele coloca uma coisa muito interessante sobre a história da filosofia a partir do momento em que ele define história de duas formas. A historie, que é justamente a disciplina da ciência, da disciplina da história, na verdade, que é a ciência que narra os fatos da humanidade. Historie, na verdade, é um conhecimento historiográfico ou conhecimento histórico dos fatos da humanidade. E Geschichte, que na verdade é a história humana, a história do Dasein, tá? Mas essa divisão feita por Heidegger estudaremos depois na parte do universo Heidegger, conforme eu havia dito para vocês no Pensador Solitário, eu havia dito também no próprio site. Eu deixo um vídeo deixando bem claro, faço uma breve menção sobre isso, de como será apresentado. Mas lá no próprio site você percebe que quando você abre e você tem a lista de ícones, a janela de ícones, você perceberá que tem lá o espaço Universo Heidegger. Então tudo sobre Heidegger praticamente será trabalhado ali. Mas a definição de Heidegger sobre história ela também nos ajuda, ela é importante para compreendermos a história da filosofia. Então, para Heidegger, a história da filosofia, na verdade,
é um tipo de historier. É um tipo de historier, pois ela me possibilita ter um conhecimento historiográfico sobre os filósofos e seus sistemas de pensamento. Então, a Heidegger deixa bem claro, olha, a história da filosofia, ela faz parte da historier, que é a disciplina da história, a ciência no qual estuda, ou a ciência que estuda, que narra, aliás, os fatos da humanidade. É um conhecimento histórico. Então, desculpa, a história da filosofia é um tipo de historier que me possibilita compreender um determinado filósofo e seu determinado sistema de pensamento. Então, por exemplo, quero compreender sobre Kant, então eu faço isso por meio da história da filosofia, que é um tipo de historier. Então veja que nós temos várias definições do que seja história da filosofia. E aí citei algumas para que você pudesse compreender. Mas, como um bom heideggeriano que sou, fico com a do Heidegger, que é justamente a história da filosofia, um tipo de historier que me permite compreender certos filósofos e seus sistemas de pensamento, tá? Então, só para que você tenha aí essa ideia. Mas ela também complementa e ela permite também englobar as outras que nós vimos. Então, só para você ter uma ideia aí sobre o que é a história da filosofia. E aí já respondemos então aquela pergunta: por que estudar a história da filosofia? E aí, justamente, se nós estudamos se a história da filosofia é um tipo de historier que me permite compreender sobre os filósofos, ter uma compreensão ou ter um conhecimento histórico sobre os filósofos e seus sistemas de pensamento, então eu já respondi a segunda pergunta. Por que estudar a história da filosofia? Para que eu possa compreender sobre os filósofos e seus sistemas de pensamento. Então eu quero, por exemplo, compreender sobre Kant. E aí eu vou, pela história da filosofia, compreender quem é Kant, compreender seu contexto e o seu sistema de pensamento no geral. Aí, mais especificamente, lerei as obras do próprio Kant para conhecer com mais detalhes, com mais profundidade sobre aquilo que Kant quis passar. Mas a história da filosofia, ela então me permite ter essa compreensão, esse conhecimento histórico sobre os filósofos e seus sistemas de pensamento. Então, a resposta da segunda já foi dada. Eu quero conhecer os filósofos e o sistema de pensamento. Posso começar do início, que é a partir dos gregos indo até a contemporaneidade, ou posso aleatoriamente escolher um filósofo que eu tenho interesse ou curiosidade de saber, e aí eu procuro então nos materiais de história da filosofia, que até me indicarão as grandes obras que esse autor escreveu, para que eu possa então assim estudá-las e lê-las de maneira mais detalhada. A outra pergunta interessante e importante também que eu vejo em relação à questão da história da filosofia é justamente como estudar a história da filosofia, ou como estudar a história da filosofia. E então a Frederic Copleston, que é quem eu utilizo para responder essa pergunta, nos dá alguns passos importantes para isso. A primeira consideração que Copleston deixa bem claro é que, para estudarmos história da filosofia, já que o nosso intuito é conhecer sobre determinado filósofo e seu sistema de pensamento, é compreender então a conexão histórica desse filósofo e seu sistema de pensamento com a sua própria época, contexto e conexões. Então, por exemplo, se eu quero compreender sobre Kant e o seu sistema filosófico, eu preciso compreender a época em que Kant viveu, as conexões históricas que estão envolvidas ali, para que permitiram então que Kant escrevesse o seu trabalho. Então é importante que eu tenha essa compreensão histórica. Que época Kant viveu? Qual era a situação histórica que estava acontecendo? Qual é o momento da história que Kant surgiu como um grande filósofo
e desenvolve então os seus sistemas de pensamento. Então, essa conexão histórica dos filósofos e seu sistema de pensamento com a época é muito importante e não pode ser deixada de lado. E aí, a história da filosofia, ela nos ajuda nesse trabalho de compreender esse contexto histórico, tá? É o conhecimento historiográfico, como o próprio Heidegger deixa claro. Outro fato importante também é termos simpatia ou uma quase aproximação psicológica do filósofo em relação ao que ele escreveu. Então, a pergunta que eu entendo ou considero importante seria esta. Por exemplo, o que motivou Nietzsche a desenvolver o seu pensamento dessa maneira? Então, eu quero estudar sobre Nietzsche, eu quero conhecer o pensamento de Nietzsche. Mas a minha pergunta é, o que levou Nietzsche a escrever suas obras e a desenvolver o seu pensamento de uma determinada maneira? Então, é essa aproximação, é essa simpatia que Copleston deixa claro aí. É uma aproximação quase que psicológica, ou uma tentativa de compreender o psicológico, então, do autor nos seus escritos. Por que Nietzsche escreveu de maneira assim, não sistemática? Diferente de Kant, que, por exemplo, escreve sistematicamente. Então, ou seja, você pega as obras de Nietzsche e as obras de Kant, você verá uma diferença na organização. Claro que devemos lembrar que são épocas diferentes. E também são psicologias diferentes, são pensamentos diferentes, são emoções diferentes. Então, ao me aproximar de Nietzsche, eu tento me simpatizar com o autor e tentar compreender o que motivou Nietzsche a escrever, então, dessa maneira. O que levou Nietzsche a escrever dessa maneira? Quais foram as influências que levaram Nietzsche a escrever da forma como escreveu? E, por terceiro, Copleston nos dá uma sugestão para compreendermos a gama de significados que o autor, o pensador, quer transmitir em seu sistema filosófico. Então, quais são as palavras-chave mais importantes? Quais são as expressões-chave importantes de um determinado autor que estamos nos aproximando? Então, por exemplo, ele cita o exemplo de Platão, dizendo que para conhecer melhor Platão, precisamos conhecer a língua grega, a história grega, a matemática grega, a religião e a ciência grega, etc, etc. Isto é, ter ao alcance todo aparato que um especialista de Platão deve ter. É claro, meus queridos, que devemos levar em conta algumas coisas em relação a essa declaração de Copleston. Uma, nem todo mundo será especialista em Platão, tá? Então, nem todo mundo tem também o interesse de aprender nem todo mundo tem o interesse de aprender o grego clássico. Então já começa por aí. Segundo, muitos que se aproximam para conhecer Platão não é para aprofundar-se em Platão, tornando-se um especialista, mas para conhecer de forma geral o que Platão pensa. Então, essa terceira definição, essa terceira afirmação do Copleston, ela, na verdade, ela é mais direcionada para quem quer aprofundar-se em Platão. Agora, claro, isso não impede que eu e você, que não somos e nem seremos especialistas em Platão, conheçam bem Platão. E aí, como conheceremos bem Platão? Lendo livros de história da filosofia, lendo bons comentadores que são especialistas em Platão, que analisam as palavras e termos-chave de Platão no grego clássico, que são conhecedores profundos do idioma do grego clássico e que estudam a semântica, ou seja, o significado dos termos utilizados por Platão. Então, ou seja, eu posso ter uma boa compreensão de Platão, da cultura, da língua grega, não propriamente conhecendo o grego, mas eu posso também estudar comentadores que fizeram esse trabalho. Agora, claro, se você deseja, eu quero aprender o grego clássico para poder aprofundar em Platão, ótimo, maravilhoso, quem dera todos nós fizéssemos isso. Entretanto, nós sabemos que nem todo mundo se especializa em Platão, mas podemos conhecer Platão de maneira razoável, não profundamente como especialista, mas de maneira razoável, que nos permita
a crescermos em nosso conhecimento em Platão por meio das formas como eu mencionei para vocês, né? Lendo comentaristas, lendo bons comentadores bons comentadores que trabalham bem Platão, trabalham bem as palavras-chave mais importantes que Platão usa, a história da filosofia que nos mostra o contexto em que Platão viveu, a sua época, as conexões históricas, etc, etc. Então temos materiais ao alcance de quem não conhece, por exemplo, o grego, mas que quer aprender e conhecer as expressões chaves que Platão usa ali nos seus trabalhos, tá? Então, Copleston nos dá essas 3 dicas aí de como estudar filosofia. E elas são importantes para nossa, então, para a nossa boa compreensão do que é a filosofia, a história da filosofia, tá? Para que possamos assimilar bem, na verdade, o que seja, assimilarmos bem a determinados filósofos e seus sistemas de pensamento, para assim termos um bom conhecimento historiográfico. E, por fim, como estudaremos isso? Como que estudaremos a história da filosofia? E aí, então, vocês me acompanharão nesse processo, estudando junto comigo história da filosofia. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, não é ensinar, é compartilhar conhecimento e estudar junto com vocês. Então, a partir do momento que eu gravo esses vídeos, isso contribui para o meu crescimento como pessoa e como indivíduo que estuda, pesquisador, intelectual, etc. Então, como estudaremos a história da filosofia? Primeiro, a minha proposta e o que faremos é caminharmos pela história da filosofia desde os seus primórdios, desde da origem da filosofia até os contemporâneos. Então será um caminho longo por aí. Então você verá inúmeros vídeos sobre a história da filosofia, desde as suas origens até o período dos contemporâneos. E em segundo lugar, esse caminhar, eu quero estimular você a pesquisar também por conta própria e procurar os materiais que indicarei durante esse processo. Então eu indicarei vários materiais que você pode acessar, que você pode pesquisar e ampliar os conhecimentos em história da filosofia. Por quê? Porque na verdade o que eu apresentarei aqui é de maneira curta e bem resumida. Então, é importante que você tenha o interesse de pesquisar depois e de ler, não ficando somente no que eu estou apresentando aqui. Mas o que eu apresentarei aqui justamente desperte o seu interesse, o seu desejo de crescer mais, assim como eu tenho procurado crescer. Então, esse é o nosso objetivo. Então, esse vídeo introdutório é justamente apresentar o que é a história da filosofia e por que estudá-la, como nós já fizemos, e como estudá-la é a segunda pergunta, e como estudaremos então história da filosofia é a terceira pergunta que eu respondi aqui para vocês, tá? Então, espero que esse vídeo tenha sido edificante para você. Um grande abraço e até mais. E aqui eu quero que você veja então a beleza que é o Sesc Arsenal aqui em Cuiabá, Mato Grosso, na rua 3 de junho. E se você não visitou o Sesc, a oportunidade de ouro você tem de visitar e conhecer também os eventos culturais e as programações que o Sesc Arsenal proporciona. Até lá, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu? Grande abraço a todos.